Pessoal, eu me chamo Janailson, falo direto de Belo Jardim, Pernambuco, uma cidade aqui do interior de Pernambuco. Estou licenciado hoje na Green Energy e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco sobre essa oportunidade que o Jimmy, que está nessa sala, me apresentou. Eu bati o olho e disse, pô, se isso for real, isso aqui é a carreira dos sonhos, é o negócio dos sonhos, que era muito bom para ser verdade. E é verdade. Então, eu vim compartilhar com vocês como vocês podem receber comissões quando pessoas e empresas pagam contas de energia, e não apenas só clientes seus, mas também de clientes de toda uma equipe que você possa vir a construir com o passar dos anos. Nosso objetivo com esse aplicativo é fornecer para você uma renda recorrente e passiva, que inicialmente começou apenas com energia e hoje é energia e telefonia. E no planejamento da empresa para os próximos anos, a ideia é ter outros serviços que complementam. Só um minuto, voltando. Por hora, nós temos energia e telefonia, que são dois dos três itens essenciais, né? Acho que vocês vão concordar comigo que todo mundo tem que pagar água, luz e telefone. E hoje, sobre luz e telefone, agora a gente já consegue receber comissões de forma recorrente. A nossa solução, a iGreen Energy, é a solução mais bem preparada, a empresa mais preparada e líder no mercado para migrar os clientes para o mercado livre de energia, quando a gente está falando de clientes pequenos, ou seja, o grupo B, aquele pequeno comércio ou cliente de baixa tensão, aquele cliente que paga ali os seus 400, 300 reais de conta de luz. Janailson, e o que é o mercado livre de energia? O mercado livre de energia nada mais é que um ambiente onde você pode negociar o preço da sua conta de luz, pagando apenas para a distribuidora de energia ou concessionária, como a Celesc, a CPFL, a Enel, a CEMIG, a Equatorial, aqui no meu caso, a Neo Energia, pagando apenas para eles o que é obrigatório, que é o uso do fio, apenas. E nesse mercado livre de energia, vou dar um exemplo aqui bem simples para entender. É como se você escolhesse o supermercado que você fosse comprar. Exemplo, tem um supermercado A que vende o quilo da carne a R$40, supermercado B que vende a mesma carne com a mesma qualidade a um preço inferior, digamos que 37 o quilo. Então, para ficar bem fácil de entender. Tirando o uso do fio, o fornecimento não era para ser função das distribuidoras. No mercado livre de energia, isso já é uma realidade, onde existe um fornecedor diferente da distribuidora. Isso já é utilizado por grandes empresas atualmente no Brasil, mas deve chegar em residências lá, começando a chegar agora, mas de fato oficializado no ano de 2028. E a nossa solução, a nossa empresa, já está se antecipando nesse sentido, recebendo aportes gigantescos do nosso grupo Vibra. Janailson, quem é o grupo Vibra? A Vibra nada mais é do que a privatização em 2021 da BR Distribuidora, também conhecida como Postos Petrobras. A BR Distribuidora, ela virou Vibra Energia e investiu numa empresa chamada Comerc, que também investiu aqui na Green Energy. Então, a gente tem esse conglomerado de empresas gigantescas, que são referências, tanto na distribuição de combustíveis, como na distribuição de energia, e investiu na nossa empresa, ou seja, elas são sócias da nossa empresa. Então, além de ser líder, a gente tem essas pessoas, essas empresas, confiando no nosso trabalho. E a Comerc, talvez você não conheça, mas é a maior gestora de energia do Brasil, que cuida de grandes empresas como Coca-Cola, Ambev, Iguatemi Shoppings, Honda, Nissan, Cacau Show, Embraer, Braskem, enfim. Os maiores consumidores do Brasil hoje são clientes da Comerc. E se eles investiram na gente, com todo esse ecossistema, é com o intuito de antecipar o mercado, ou seja, liderar essa transição energética, e a gente já vem fazendo isso muito bem, por sinal. Então, eles viram, confiaram no nosso projeto e fizeram esse aporte para fazer parte também, porque eles já eram os maiores na alta tensão para grandes empresas. Mas no pequeno cliente, eles ainda não tinham essa notoriedade toda. A nossa empresa, ela começa com a missão de levar sustentabilidade a um custo zero. Porque falar que é bom ser sustentável, todo mundo fala. Mas muitas vezes as pessoas e empresas não têm condição de colocar placas solares para gerar sua própria energia. E nisso, a nossa solução vem para resolver esse problema. Hoje, já somos mais de 300 mil clientes dentro da iGreen. A gente bateu esse número no mês passado, então, uma salvinha de palmas para a nossa empresa. Ela está indo muito bem. Se vocês puderem colocar aí a palminha. A gente tem já mais de milhões de reais economizados, gerados para os nossos clientes, e nossa sede
ela fica em Uberlândia, Minas Gerais. Então, se você estiver próximo a Minas e puder fazer essa visita, você vai se surpreender com a estrutura da empresa, com a estrutura da sede. A gente começou com energia solar por assinatura, que a gente chama internamente de Conexão Green, mas hoje a gente tem 4 soluções diferentes na área de energia e uma na telefonia comissionando você. Dessas 5, 4 geram comissões de forma recorrente. Uma delas é a conexão livre. A conexão livre nada mais é do que você migrar clientes pessoa jurídica de médio e grande porte. São consumidores do grupo A, média ou alta tensão, para uma economia maior, migrando para o mercado livre de energia. E na captação desse cliente, você recebe 10% do valor da fatura desse cliente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que a gente vá atrás de um cliente do grupo A e paga de conta de energia uma média de R$30 mil. Assim que você fizer o cadastro dele, enviar os dados dele, da fatura, o consumo, e houver essa reunião de um executivo da nossa empresa com esse cliente for apresentado e o cliente concordar e assinar o contrato, você recebe de entrada R$3 mil desses 30 mil, ou seja, 10% já na assinatura do contrato. O cliente não precisa nem pagar a primeira fatura do boleto, quer dizer, precisar pagar ele precisa, mas enquanto ele não pagar, porque tem um período de transição até isso acontecer, você já vai receber seus 3 mil na hora, assim que o cliente assinar. E depois, já é bom ganhar os 10%, mas depois ainda vem a recorrência, todos os meses que esse cliente pagar a conta de fato. E isso você vai receber pelo menos 2%. Por que pelo menos? Porque a gente aqui trabalha em um percentual mais o que a gente chama de royalties. E royalties nada mais é do que ganhos extras à medida que você vai subindo no plano de carreira. Isso eu vou apresentar para vocês mais para frente, sobre a questão do plano de carreira. Mas vamos supor que desses 30 mil dessa conta, o cliente teve uma proposta de desconto de 20%, que é bem comum, até 30% o cliente vai receber ali de desconto, sem pagar nada. A única coisa que ele vai precisar é instalar um medidor para fazer essa contabilidade, para a gente ter essa gestão e enviar o boleto de acordo com o consumo dele, e ele não vai pagar nada por isso, e vai ganhar 30% ou 20%, dependendo do desconto que ele vai receber, da análise que o executivo fizer, e 20% de 30 mil já são 6 mil reais. Então, ele vai economizar 6 mil reais. E ficam 24 mil pagos todos os meses. E se você vai receber 2% de 24 mil, a gente está falando algo em torno de 480 reais por mês, por vários anos. Porque aqui a gente trabalha com um contrato e se o cliente estiver satisfeito, eu acho que não tem problema nenhum dele ficar 5, 10, 20, 30 anos com a gente. Toda vez que esse cliente pagar a conta, 480 reais no seu bolso, por um trabalho que você fez apenas uma única vez. E cada vez que você apenas apresenta a iGreen a um cliente, para ele ser cliente desse produto, só por você agendar a sua reunião com o executivo e o cliente, você já vai ganhar 100 reais por fazer essa reunião. Basta ele comparecer e você ficar de braço cruzado, assim, só assistindo e aprendendo. Você não precisa apresentar, você só precisa conectar a iGreen ao cliente. Também temos a possibilidade de vender placas solares, que é o modelo mais comum que a gente vê atualmente em franquias de energia solar, é a venda de placas. A gente também tem essa possibilidade. A iGreen, ela tem uma plataforma muito completa, ou seja, ela não vai deixar você perder negócio. Se você chega no cliente e ele paga a conta de energia, você tem que sair com alguma venda garantida ali, seja de placa, seja de conexão solar, seja de conexão green, seja de conexão livre, alguma coisa você tem que fazer. E ela lhe dá todo esse suporte para que você faça isso. Mas a gente também tem a possibilidade aqui de vender as placas. Ou seja, se alguém quiser comprar as placas, a gente também pode oferecer. E você vai receber uma comissão super generosa de 10% do valor do projeto. É mais do que muitas franquias de energia solar, que custam 30, 40, 50 mil reais, proporcionam para os seus próprios franqueados. Ou podemos também, que é outro produto da nossa empresa, é o Conexão Solar. A gente pode também, caso o cliente, ele tenha até o nome limpo, mas ele não vai conseguir fazer o financiamento das placas solares por algum motivo, seja está financiando um carro, financiando sua casa, enfim, ele não conseguiu aprovar o seu financiamento, a gente pode também alugar as placas para o cliente no telhado dele, fazendo com que ele pague um valor abaixo do que ele pagaria da distribuidora, e ao fim do contrato, as placas são dele. Essa solução é ideal para essas pessoas que não conseguiram aprovar seu financiamento
por algum motivo que seja ele. E nessa venda, você ganha, logo de início, 50% na hora do contrato realizado e 2% de forma recorrente, enquanto esse cliente estiver pagando o aluguel dele, que dura em média de 8 a 12 anos os contratos nessa conexão solar aqui. Nossa próxima solução é a conexão Green, a queridinha da gente, é o que fez a gente crescer como está atualmente, e nada mais é do que a energia solar por assinatura. E na energia por assinatura, os clientes eles usam a energia que chegam para eles através da distribuidora normal. No meu caso aqui é a Neoenergia, mas cada estado tem a sua. Porém, a distribuidora entrega para esse cliente um saldo, ou seja, um crédito de energia, e esse crédito permite que a gente cobre um valor mais barato do cliente. Então, ele passa a ter um desconto. Genésio, mas por que ela consegue dar esse desconto? Como assim? Eu vou pagar um valor mais barato na conta de energia só por fazer um cadastro, um simples cadastro. Então, a gente consegue produzir energia a um valor bem mais barato do que é entregue nas distribuidoras atualmente. Bem mais barato até do que o valor do quilowatt sem o próprio imposto. Exemplo, aqui em Pernambuco, a gente paga uma média de R$1 e alguns centavos por quilowatt. E se a gente conseguisse produzir energia a 30 centavos, 20 centavos o quilowatt e vendesse ao valor que é, a gente teria margem para ter lucro e ainda margem para dar um desconto ao cliente. Então, a gente consegue ter essa margem, ter esse desconto, ter esse produto, simplesmente por conseguir gerar energia de forma mais barata. E o desconto é de quanto, Janaíus? Geralmente, 10%. Algumas regiões mais, outras regiões menos, mas, em média, no geral, 10%. Olha que produto massa. Você chega para qualquer pessoa e pergunta: tu gostaria de pagar 10% a menos na conta de energia, sem se desvincular da distribuidora, sem risco nenhum para você? Você tem que falar até baixinho para o povo não pensar que é golpe ou coisa do tipo, porque é um produto que é surreal. Quem é doido de falar que não? Você vai pagar mais barato, não vai ter risco nenhum. O cliente só precisa confiar que esse produto é verdadeiro. Ou seja, ele precisa confiar na pessoa que está chegando com essa informação. É o produto mais duplicável da face da Terra. Eu costumo dizer, aprendi com o meu pai Jim, que está aqui na sala, que disse isso também, existem só duas coisas que afastam o cliente dessa solução: desconhecimento e desconfiança. Quando você leva a solução para o cliente, ele já não é mais desconhecido. O único jeito dele não querer fazer é se ele não confiar em você, ou se ela for uma pessoa muito desconfiada. Mas até a pessoa mais desconfiada do mundo, ele vai acreditar quando os outros clientes que fizeram o cadastro e começaram a receber os boletos com desconto, eles vão vir também. E a gente está bem no meio do começo da transição energética no Brasil. Logo, quem fizer a maior parte do trabalho duro, ou seja, vender para o cliente enquanto esse produto ainda não é comum, ainda não é muito visto, certamente vai ser aquelas pessoas que estarão com a vida tranquilamente resolvida daqui a alguns anos. Eu quero estar nesse grupo de pessoas. Se você quiser também, levanta a mãozinha aí, bate palminha, e essa é a proposta que eu trouxe para você hoje. Eu sou Maurílio, eu sou aqui de Pernambuco, da cidade de Belo Jardim. Hoje são mais de 300 usinas solares, mais de 7 bilhões de reais em infraestrutura para atender os nossos clientes. Então, como eu havia falado para vocês, a gente tem uma estrutura embaçada de boa, justamente por ter um grupo por trás, um grupo de capital aberto, um grupo que está na Bolsa de Valores, investindo no nosso projeto. E o cliente ele vai ter um boleto que mostra exatamente o valor que ele está recebendo de desconto. Exemplo, ele pagaria R$500 se não fosse cliente da iGreen, e quanto ele está pagando? 502. É exatamente essa conta aqui, ó. Então ele está tendo aqui uma economia de R$47. Então não tem risco dele não entender o valor que ele está economizando. Existem modelo de 2 boletos, que é, no meu caso aqui, na Neoenergia, a gente paga um valor separado para a iGreen e outro valor para a distribuidora. Por quê? A gente está pagando apenas o uso do fio, como eu mencionei a vocês, taxa de iluminação pública, impostos e a taxa de distribuição para a Neoenergia. E para a iGreen, a gente está pagando o valor apenas do consumo, só que com o benefício de ter os descontos, a porcentagem de desconto garantida. Mas, na maioria dos estados, e espero que aqui em Pernambuco chegue logo também, o boleto já está sendo unificado, ou seja, o boleto vem junto. Então, você já pagaria o valor para a iGreen apenas, e a iGreen vai repassar o valor para a distribuidora. Então, você não teria mais essa dor de cabeça de estar pagando 2 boletos. O que facilita para o cliente entender também, que às vezes é um pouco confuso para ele. Outra coisa, eu acabei não mencionando, todos os clientes da gente, sem exceção nenhuma, eles ganham acesso a um clube de descontos chamado
iGreen Club. Esse clube de descontos tem desconto nas maiores redes de farmácia, Droga Raia, Drogazil, Pague Menos, Drogaria São Paulo. Eu destaco farmácias, porque geralmente o desconto é maior nas farmácias, mas tem também descontos em várias outras redes, como cinema, lojas online, varejistas. Algumas empresas são Casas Bahia, Magalu, Ponto Frio, Extra. E tem algumas cidades, algumas regiões, que tem até borracheira, oficina mecânica, salão de beleza, barbeiro, supermercado, pizzaria, restaurante. É uma infinidade de descontos em várias empresas. São mais de 60 mil, com descontos especiais. O que a gente recebe quando esse cliente paga esse boleto, Janais? O cliente se conectou na nossa usina, quanto ele vai receber desconto? 10%. E quanto a gente recebe? A gente recebe de 2% a 4%, também variando de região para região. Aqui em Pernambuco é 2%, mais. Em outras regiões, se você der a sorte de cair em algumas outras regiões que tem a porcentagem de 4%, perfeito. Ou você trabalha na de 2% e sobe no plano de carreira e vai receber também esses mesmos 4%, ou perto disso, quando você ficar muito foda na empresa aqui. Mas vamos trabalhar com 2% para ninguém ficar chateado, que é o mínimo. E o mínimo aqui já é muito bom, na minha opinião. Bom pra caramba. Não existe produto no mercado financeiro. Alguém aqui, se já pesquisou ou se já investiu o seu dinheiro, não existe produto no mercado financeiro que gere essa recorrência de forma segura. Esses 2% ao mês, de forma tranquila, e ainda mais com o dinheiro dos outros, sem levar risco para ninguém. Isso é coisa de outro mundo. Então é isso que você vai ter, esse rendimento sobre conta de energia que pessoas e empresas já iriam pagar com ou sem você. Essa solução, ela já está disponível em 21 estados do Brasil, crescendo cada vez mais. A meta é fechar aqui o Brasil e também, no fim do ano, o presidente falou que vai anunciar talvez um novo país, ou seja, a gente vai começar a internacionalizar a nossa operação, coisa que já era boa, vai ficar ainda melhor. Então, se vocês puderem tomar a decisão o quanto antes, fica aqui minha dica. Aqui são as regiões que a gente atua na Conexão Green. A Conexão Livre e os outros produtos que eu mencionei, eles têm abrangência nacional, ou seja, você consegue atuar em todo o Brasil. A Conexão Green em si, ela tem essa limitação. Em alguns estados ela ainda não está 100%, mas, se Deus quiser, daqui a uns anos estaremos também nela. Além do desconto na conta de energia e do clube de desconto, pulei uma parte. Aqui, a gente vai ter acesso a um aplicativo. Esse aplicativo, essa plataforma, a gente gerencia ela em tempo real. Então, você cadastrou um cliente aqui, você já vai receber os dados dele aqui e quanto você vai receber de forma garantida ali, a porcentagem, 2%, o valor da conta e tudo mais. E também em qual processo, em qual etapa esse cliente está. Se ele assinou o contrato, se ele não assinou, se já foi validado o contrato dele. E assim que o contrato é validado, a gente já começa a receber os valores em conta. A iGreen tem várias campanhas, tanto para nós licenciados como para os clientes. E agora eu vou comentar um pouco sobre as campanhas atuais para os clientes. A iGreen, de forma periódica, ela sorteia um carro e uma moto elétrica 0 km para clientes e licenciados. Todos os clientes da iGreen que aderem à nossa energia, eles ganham um númerozinho, que é o númerozinho da sorte, e o licenciado que captou o cliente também concorre a esse mesmo carro, ou seja, participa do mesmo sorteio. A gente tem também uma segunda campanha para os clientes, e essa segunda campanha é: eu, Janaílson, sou cliente da iGreen e já tenho uma porcentagem de desconto, mas eu quero aumentar essa porcentagem do desconto. Eu vou lá e digo: Pedro, olha, estou ganhando desconto de 10% aqui na conta de energia, me conectei no usina ali, é assim, assim, assado, faz teu cadastro aí e envia o meu próprio link. Assim que o Pedro fizer o cadastro dele e for validado o contrato, eu posso girar a roleta e nessa roleta eu posso ganhar ou o número da sorte para concorrer ao carro e à moto que eu mencionei anteriormente, ou R$ 25, 50, 100, 250 e até R$ 500. Então, é comum os clientes aqui também ganhar dinheiro com a gente. Além dos licenciados que fazem o trabalho, o cliente que indica outro cliente que trabalha junto, ele também ganha dinheiro. Então, a gente vê casos de clientes fazendo R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, só fazendo o giro da roleta, fazendo indicações. E além do giro da roleta, o cliente também ganha a porcentagem. Exemplo, se eu indiquei o Pedro, se eu trouxe o Pedro para ser meu cliente e o Pedro indica outra pessoa, essa pessoa que o Pedro indicou, toda vez que ela pagar a sua conta de energia, o Pedro vai receber metade da porcentagem que eu receberia. Então, se for 2%, o Pedro vai ganhar 1% dessa conta
e eu ganho os outros 1%. E isso é de forma automática que o sistema já faz. Que é o que eu já comentei aqui, que a gente chama internamente de cashback sustentável. Quando o cliente indica outro cliente, ele passa a receber também, podendo chegar a zerar sua conta de energia. E assim que ele zera a conta de energia, ele pode usar esse valor que ele ganharia para abater no boleto dele, para sacar e comer um churrasco, ou para fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Então, não vai se limitar apenas a pagar a conta. Ah, o cliente quer indicar mais, pode indicar mais e ele continuará recebendo valores. Agora a gente vai entrar na etapa de telecom. Lembra que eu falei no início que a gente teria 4 soluções em energia, já passei por todas elas, e a nossa última solução é a telefonia. Aqui já é outro setor, mas um setor com mais de 240 milhões de linhas ativas no Brasil, um setor que pega fogo e movimentam muito dinheiro, e dentro de todas as nossas soluções, é aquela que mais paga a gente de forma percentual. É possível receber mais de 20% sobre o valor da conta do cliente. E para ser cliente telecom da gente, a gente tem alguns diferenciais. A gente tem internet que acumula e o clube de descontos de graça para os nossos clientes. Ou seja, a questão da internet acumulativa. Eu contratei um plano de 11 gigas, usei 5. Sobraram 6. Numa operadora tradicional, uma Vivo da vida, uma Claro, uma TIM, os 6 gigas que eu não usei, eles desaparecem. Aqui não. Se contratou 11 gigas e usou 5, os 6 gigas que você não utilizou, soma para o mês seguinte. Então, você vai ter 11 gigas mais os 6 que sobraram, totalizando 17 gigas. Isso acumula até você dobrar os seus dados. Agora, você imagina contratar o maior plano, de 50 gigas. Você contrata 50, usa 10, sobram 40 para o mês seguinte. E no mês seguinte você terá 90 gigas. Lembrando que a média de consumo de dados no Brasil, segundo a Anatel, é algo em torno de 4,8 a 4,9 gigabytes, porque a maioria das pessoas ficam conectadas à rede de casa, ao seu Wi-Fi, a maior parte do tempo. Tudo aqui você pode fazer portabilidade, mantendo o número que você já tem, eu já fiz isso, então eu sou cliente da Green, eu estou falando com experiência, porque eu utilizo e recomendo bastante, ou contratar um número novo. Na portabilidade, sempre sai R$ 5 mais barato para o cliente e com 5 gigas a mais também. Independente do plano contratado, o cliente vai ter internet acumulativa e também o clube que eu mencionei, que dá descontos em outras redes. Voltando a iGreen Club, a gente fez uma simulação recentemente para uma cliente aqui de um medicamento que ela pagava em média uns R$ 200. Todos os meses ela tinha que comprar esse medicamento. Mas sendo cliente da gente, tendo esse clube de descontos, ela pagaria menos da metade do valor, algo em torno de R$ 90. Então, quando eu falei sobre isso, fiz essa simulação, ela ficou mais animada com o desconto nas farmácias do que o desconto na energia. Ela disse, já posso comprar? Eu disse, calma, tenha calma, deixa ser aprovado. Assim que foi aprovado, ela já foi lá atrás do medicamento dela para ter acesso a esse desconto. Então, bem dizer, R$ 110 ela economizou aqui e já dá para pagar 2 planos até, o plano dela, do filho, do irmão, enfim. Então, aqui está uma ferramenta de fechamento excepcional. Tem alguém na sua família que usa medicamento de uso contínuo? Se tiver, essa pessoa vai fechar na hora, porque além do desconto na conta de energia, que já é um bom pretexto, o desconto nas farmácias, que tem farmácias dando desconto de até 70%, é bem interessante para as pessoas que usam medicamento de forma contínua. É só você entrar no site de uma das farmácias, nosso CPF, e já mostra o desconto para o cliente, para ele já ter uma noção de quanto ele vai economizar. Muitas vezes o plano telefônico ele vai sair de graça, como eu comentei. Ou o cliente vai até sair ganhando dinheiro só com os descontos que a gente já tem. Janelson, e quanto eu recebo na Conexão Telecom? Você recebe de forma recorrente R$ 7 por mês, no mínimo recorrente. Não importa o plano que o cliente escolheu, você vai receber esses R$ 7, podendo aumentar conforme a graduação que você vai subindo no plano de carreira. Imagina isso, eu não entendo nada de energia ou de telefonia, não entendo nada dessas coisas. Eu também não, prazer, a gente tá no mesmo bar. Eu comecei a entender após entrar na iGreen, começar a fazer os cursos e começar a entrar no campo de batalha, falar com o cliente, então aí sim eu comecei a entender mais sobre energia e sobre o mercado de telefonia. Então você pode ficar tranquilo, porque eu também não entendia nada. E para isso a gente tem material de apoio, a gente tem aulas, a gente tem certificado com provinha, você pode fazer as aulas, fazer uma provinha para ter certeza que você
adquiriu aquele conhecimento, absorveu ele. E você tem também o que a gente chama de iGreen Academy, para se preparar, onde tem aulas separadas por cada produto que eu mencionei aqui. Você vai ter aulas dedicadas com profissionais da área só para falar sobre aquele produto. Então, a empresa simplificou todo o processo comercial, ou simplificou todo o processo burocrático. Então, você não precisa nada ser técnico, você só precisa ser comercial. Ou seja, você só precisa dar a cara a tapa e falar bonito. Não precisa nem entender de energia. Claro, a gente, quanto mais se qualifica, mais fácil é de convencer o cliente a adquirir algum de nossos produtos. A parte chata, burocrática, operacional, tudo é feito pela iGreen. A iGreen manda boleto, a iGreen faz cobrança. Se der problema, o cliente tem que ligar para a iGreen e a iGreen resolve, ou manda o WhatsApp quando precisa. Aqui está o iGreen Academy, onde você pode fazer o seu certificado, onde você pode fazer o estudo das aulas. Janaílson, eu estou percebendo que isso aí tá bom demais. E aí? O que que é, quanto é, como é que faz para participar desse negócio tão bom? Então, a gente paga um valor de licença de R$ 197 por mês, arredondando R$ 200, ou à vista, R$ 1.997. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu, Janaílson, estou preguiçoso. Eu trabalho dia de sábado. Dia de semana eu estou trabalhando com outras coisas. E eu já consigo receber uma recorrência que paga o valor da passada do cartão. Então, o Janaílson já está tranquilo. Se eu fizer daqui para frente, já é algo que vai entrar como um extra, é um lucro. A licença, eu já me livrei dela na teoria. Por quê? Porque se você dividir em 12 vezes e o valor que eu ganho hoje já é mais que R$ 200 por mês de recorrência, paga a licença tranquilamente. E diferente de franquias, onde você vai pagar um valor de franquia de 30, 40, 50 mil reais e você só pode vender energia, você pode só vender energia solar de forma com placas, aqui você pode trabalhar com outros produtos para que facilite a sua venda para aquele cliente, independente se ele é cliente de alta tensão, baixa tensão, se ele quer placa e não tem como conseguir o financiamento, se ele consegue, enfim, a gente não pode perder negócio. E a diferença aqui é que ainda nos pagam de forma recorrente. Então, você não vai fazer apenas uma única venda e tchau, no mês que vem você tem que fazer novas. Você faz um trabalho uma única vez e vai recebendo até aquele cliente falecer, que Deus o livre, ou ele se desconectar por algum motivo. Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem toda uma equipe que faz a parte burocrática da coisa, e eles estão sempre atentos ao cliente, eles vão fazer ao máximo para manter aquele cliente na base, então não vai ser só um trabalho onde você vai fazer e vai ficar correndo atrás no mês que vem, no outro mês. Você faz o trabalho uma vez e deixa que o time da iGreen, especialista nisso, vai fazer todo o trabalho complicado. E aqui a gente ganha um certificado que as pessoas que trabalham lá, elas estão felizes. Então, uma pessoa feliz, ela vai fazer um bom trabalho. Então, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso, pois as pessoas que cuidam dos clientes que a gente vai colocar para dentro são pessoas extremamente qualificadas e estão felizes com o seu trabalho. Então, a gente não precisa se preocupar. Esse é um produto que eu não mencionei ele, mas ele é muito bem-vindo. É uma coisa que eu estou começando a entrar, começando a me desenvolver nessa área aqui também. Porque você pode escolher se você quer trabalhar com os 5 produtos, ou 2, ou 3, digamos que você fique especializado na conexão livre e vai só atrás de grandes clientes. Show de bola. Mas, digamos que você não se dá bem ou não tem essa rede de contato com clientes grandes e só tem apenas com clientes da baixa tensão, que é pessoas de residências, de pequenos comércios, você pode trabalhar nessa área. Aqui, a gente chama de conexão expansão. A conexão expansão nada mais é do que montar uma rede, montar uma equipe comercial para trabalhar junto com você. Então, digamos, eu, Genailson, eu tenho 24 horas. Eu tenho um tempo limitado. Então, eu quero potencializar o meu trabalho na iGreen. Como eu posso fazer isso? Como eu posso ter 48 horas, digamos assim? Eu posso licenciar outra pessoa para trabalhar junto comigo. E eu vou ter uma porcentagem, sempre que esse licenciado novo, eu ajudar ele, e ele fizer os seus resultados e começar a ganhar dinheiro, eu vou começar a ganhar uma porcentagem também do trabalho desse novo licenciado. Além disso, só por ele ter entrado e ter pagado a licença, eu vou receber também um valor de R$ 300, podendo aumentar junto com os royalties, que é quando a gente passa de graduação, quando a gente avança no plano de carreira. Mas, sendo bem sincero, eu acredito que a gente não deve focar nesses R$ 300. Eu sei que faz diferença, R$ 300 no bolso,
pelo menos no meu faz, mas a gente tem que focar mesmo na recorrência, na renda residual, que esse licenciado, quando ele fizer esse trabalho, vai nos trazer no longo prazo. Mas a gente também pode contar com esses 300 como bônus para gastar ou investir no negócio. Aqui tem um resumo sobre as conexões que eu acabei de falar. Também comentei sobre a questão de ser recorrente, sobre o valor do projeto. Janaílson, eu achei massa tudo isso aí, mas quando que eu consigo pagar aquele valor da licença e quando eu consigo ter retorno? Paguei agora. Eu consigo ter esse retorno quando? Qual é o tempo médio para conseguir esse retorno? Tem pessoas conseguindo em 10 dias. E eu vou explicar para vocês como elas estão conseguindo fazer isso. Existe uma missão, assim que você entra, que é uma missão de 10 dias, para novos licenciados. Essa missão se baseia em você conectar seus cinco primeiros clientes, ou seja, paguei a licença, já conecto minha casa, já faço a portabilidade do meu número e agora eu vou ter que ir atrás de mais 3 pessoas para fazer o cadastro dessas pessoas. Chega na sua mãe, chega no seu pai, num irmão, num parente, faz um apelozinho emocional e, pô, bicho, comecei o negócio agora, ajuda aí. Dá aquela chorada, ele vai se comover. Fez os seus 5 primeiros clientes. Show. E agora, qual é a segunda fase? Na segunda fase, além desses 5 primeiros clientes, você tem que conectar 2 licenciados. Então, você tem que fazer a expansão do seu negócio, montar uma rede, trazer pessoas para conhecerem o negócio e trabalharem junto com você. Dizendo, eu não sei apresentar o plano, eu não sei explicar sobre todos esses produtos. Não tem problema. Existem vários vídeos no YouTube e também a gente está aqui de forma bem religiosa, de segunda a sexta, às 8 horas, fazendo a apresentação por você. O que você precisa fazer? Conectar essas pessoas para conhecerem o negócio. Bota lá na live, joga o link para ela, diga, olha, tem um negócio massa ali para nós ganhar dinheiro. Envia no grupo, traz as pessoas para conhecerem e conectou os 5 clientes, conectou esses 2 licenciados para fazer parte da sua equipe e ajudou eles a conectarem os seus 5 clientes, a iGlean te dá o dinheiro de volta. Ou seja, todo o valor que você investiu na iGlean, ela vai devolver para você os R$ 1.997 vão entrar no seu bolso de volta só por ter cumprido essa primeira missão. Existem outras maneiras também, mas essa é a mais fácil de cumprir, digamos assim, porque conectar 5 clientes é relativamente simples. Você não precisa apresentar para as pessoas, é só conectar elas ou aqui ou em vídeos do YouTube e conectar 2 licenciados, ajudar esses 2 licenciados e bater a sua meta, você já começa 0 a 0. Tudo que vier daí para frente já é lucro. Logo no início eu falei sobre royalties, ou seja, são ganhos extras assim que você sobe no plano de carreira. A gente começa como consultor e tudo aqui é medido em quilowatt-hora. E o que você faz em um mês, ele é utilizado para os próximos. Ou seja, se você faz um trabalho no mês atual, no mês que vem, você vai estar com esses mesmos quilowatts. Então, você trabalha, começa com 0 quilowatts, trabalha, chega ao nível de sênior, que é a nossa primeira qualificação. E a média de ganhos aqui é algo em torno de R$ 500 por mês. Você trabalha mais um pouquinho e chega ao nível de gestor. Para chegar em gestor, você tem que conectar a quantidade de clientes que te entreguem esse valor de quilowatts aqui, essa média de quilowatts, 50 mil de quilowatts hora por mês. E os ganhos médios aqui são algo em torno de R$ 2.000. E além dos ganhos que você terá por chegar a gestor, você vai aumentar a sua recorrência nos produtos de telefonia e energia. Então, sempre que você passa de uma qualificação para outra, você começa a receber ainda mais. Então, se era 2%, assim que você bate sênior, você começa a receber 2,2%. Assim que você bate gestor, você aumenta esses 2,2% e sucessivamente até você estar rico. E aqui em gestor, você ganha também uma ajuda de custo para fazer uma viagem, para conhecer a nossa sede lá em Minas Gerais e também conhecer uma de nossas usinas. Por quê? A iGlean entende que esse licenciado está fazendo um bom trabalho, então ele precisa entender mais sobre os processos, conhecer mais sobre a empresa, conhecer as nossas usinas para ter também material para mostrar para os nossos clientes de onde vem essa energia, de onde vem esse desconto. Essa aqui são algumas fotos dessas experiências que os licenciados têm em fazer essa viagem, em conhecer as usinas. Foram mais de 15 eventos desses, onde o presidente está lá com a gente como consegue conhecer também outros licenciados que trabalham, que conseguiram bater essa meta. Trabalhou mais um pouquinho, chegou em 150 mil quilowatts por mês. Você começa a ter uma média de ganhos de 5 mil por mês e também ganha uma viagem simples. Só um cruzeiro marítimo, tem algumas fotos.
E só por ver aqui o Wesley Safadão, você já tem um nível da parada já. Não é qualquer viagenzinha, não. É uma viagem muito boa, por sinal. Algumas pessoas aqui do grupo mencionou o Jimmy. Do nosso grupo tiveram outras, mas o Jimmy que está presente aqui já participou, fez uns videozinhos lá, fez um inveja pra gente. Em breve a gente estaremos lá também, se Deus quiser. Já foram mais de 772 pessoas para o nosso cruzeiro, que é de forma anual, e você não paga nada para participar. Assim que você bate a sua meta de executivo, você ganha totalmente grátis com direito a um acompanhante. Trabalhou mais um pouquinho, você chega em diretor, a média de ganho de 20 mil reais por mês. E, além da viagem do cruzeiro, agora, por ano, você vai ter o cruzeiro e uma viagem para o Caribe. Essas são algumas fotos. Menciono novamente, o Jimmy foi para o cruzeiro, para o Caribe, para que o Jimmy também faça a próxima viagem que eu vou mencionar aqui também. Essas aqui são algumas fotos. O Caribe foi recente, foi no mês passado, se eu não estou enganado. Agora, ao chegar em acionista, você tem uma média de ganhos de 50 mil por mês, e você ganha uma simples viagem de uma semana para Dubai. Então, se você for dedicado aqui na iGreen, por ano, você vai ter pelo menos 3 viagens garantidas, 3 férias garantidas e uma média de ganhos de 50 mil por mês. Sendo bem sincero, eu não conheço nenhuma carreira que te proporcione essas viagens, que proporcione essa média de ganho, que isso aqui não é limite, ainda podemos ganhar bem mais que isso. Isso é só o começo, digamos assim. Mas para bater acionista, você não consegue apenas conectando clientes. Você tem que formar a sua rede. Então, você consegue chegar a grandes patamares, ganhando 20 mil por mês, apenas conectando clientes, mas a partir do momento que você quer ser acionista e ganhar ações da empresa, não só pelo que você faz e não só pelo que a sua equipe também faz, se você quiser ganhar ações da empresa e ganhar um valor de uma porcentagem do valor total do que a iGreen movimenta, você tem que começar a ajudar os seus licenciados, conectar pessoas para fazer o negócio junto com você e também ensinar e ajudar elas a se qualificarem para fazer essas viagens junto com você. Então, é um negócio que muito interessante pelo plano de carreira. Você sabe exatamente o que precisa fazer para avançar para os próximos níveis. Você tem viagens garantidas todo ano, se você fizer um bom trabalho, e você ainda pode ganhar uma porcentagem do que a iGreen movimenta ao chegar em acionista. Chegando em acionista, você faz a viagem para Dubai, já foram mais de 60 pessoas para Dubai, e aí, a partir do momento que você chega em acionista, para você completar as próximas fases do negócio, que é o acionista 5K e o 12K, você precisa qualificar as pessoas a diretor. Ou seja, para você se tornar um acionista 5K, você tem que ter 5 diretores na sua equipe, em linhas diferentes. É um papo mais complexo, mas você precisa ter 5 pessoas que viajaram para o Caribe junto com você. Então, é um negócio que, além de te dar essas possibilidades de ganho, essas possibilidades de férias, você ainda vai trazer pessoas para viajar com você. Então, um negócio que, para mim, eu nunca vi igual. E quando você chegar a acionista 5K, a média de ganhos é algo em torno de 100 mil por mês. Tem gente que está nesse patamar e ganhando bem mais que 100 mil, algo em torno de 200 mil ou mais, e ainda ganha um cartão de crédito, limitezinho baixo de 300 mil reais para você fazer uma compra de um carro elétrico 0 km BYD, trabalha mais um pouco e faz mais pessoas viajarem junto com você. Você precisa, nesse caso aqui, ter 12 pessoas qualificadas em diretor, 12 pessoas que viajaram para o Caribe junto com você, e você vira embaixador da marca e vai receber um cartão de crédito para fazer uma compra de um carro elétrico, uma Porsche Taycan, além de todos os bônus e todos os ganhos que você vai ter. Pessoal, finalizo aqui essa apresentação. Agradeço demais ao tempo de vocês e aos que ficaram até o final. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu peço que vocês tirem essa dúvida com a pessoa que te conectou nessa live. Ela vai te orientar da melhor forma sobre os próximos passos.